própolis, substância que vem da resina da abelha, possui propriedades já conhecidas: anti-inflamatória, imunomoduladora, anticâncer, antioxidante, e também demonstrou ter efeito antiproteinúrico. A gente vai explicar. Num modelo experimental de doença renal crônica, um estudo clínico que buscou avaliar as propriedades do própolis ou da própolis, hein? A gente sempre tem essa dúvida, né? No tratamento da doença. No Brasil, são 120 mil brasileiros que fazem hemodiálise. E a própolis pode ser um tratamento complementar para estes pacientes. Eu vou conversar com o pesquisador, Dr. Marcelo Augusto Duarte Silveira, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, do Grupo de Insuficiência Renal Aguda e Hemodiálise do HC. Tudo bem, doutor Marcelo? Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Muito obrigado por conversar conosco, com o nosso ouvinte aqui sobre esse assunto. E o que eu quero entender, minha primeira dúvida é desde quando vem sendo estudado, e você vem realizando esse trabalho, de buscar esse efeito específico do própolis ou da própolis, eu não sei se você sabe me esclarecer essa dúvida, né? Esse efeito específico que é antiproteinúrico, você vai explicar que problema é esse que o doente renal tem e como a própolis pode agir. Há quanto tempo você está estudando isso? Obrigado pelo espaço aberto aí na rádio com vocês. E bom dia a todos os ouvintes. Em 2015 a gente iniciou os estudos com a própolis ou o própolis. Quando a gente está em referência ao extrato de própolis, a gente fala o própolis. Mas em 2015 a gente iniciou os estudos. Existem dados experimentais do uso da própolis em diversos modelos, né? E as propriedades anti-inflamatórias, imunomoduladoras, ou seja, existe um processo de inflamação no organismo. A inflamação em excesso, ela é deletéria para diversos órgãos. E a capacidade de modulação, de imunomodulação, significa que você reduz esse impacto inflamatório. E a própolis tem essa propriedade. São propriedades que chamaram a atenção da gente, e porque a doença renal crônica, como você falou, existem mais de 120 mil pessoas em hemodiálise no Brasil, fora as pessoas que transplantam, e 5 milhões de pessoas, cerca de 5 milhões de pessoas no tratamento conservador da doença renal crônica, que ainda não estão em hemodiálise. E o processo inflamatório crônico dessa doença, ela ajuda, predispõe à progressão da doença, né? Então, os pacientes que estão no tratamento conservador, eles podem evoluir para a necessidade de hemodiálise. E um dos marcadores é a perda de proteína na urina. E aí a gente viu essa boa relação entre o mecanismo de inflamação com a própolis, né, com esse produto natural, e desenhamos um estudo clínico em mais de 30 pacientes para avaliar o marcador inflamatório na urina e a perda de proteína na urina. Ao final de 12 meses, a gente viu um resultado muito positivo com a redução do marcador inflamatório e a redução importante da perda de proteína, em 30% a 40% dessa redução. E isso é um dado muito positivo e bastante animador. E a gente precisava, para fazer esse estudo, a gente precisava saber realmente qual tipo de própolis a gente estava usando, quais os componentes que estavam presentes na própolis. A gente precisava de uma padronização. Isso só foi realizado graças a uma parceria que a gente fez com a Apsflora, em Ribeirão Preto, com a coordenação da Andresa, que é a farmacêutica responsável pelos estudos clínicos na Apsflora, que desenvolveu o produto na forma de comprimido, e a gente conseguiu, de forma bem mais profissional, sabendo todos os componentes que possuíam dentro do comprimido, a dose correta, identificar esse achado, né? E qual própolis foi utilizada? O extrato de própolis verde. Verde. O Brasil tem 13 tipos de própolis. Eles variam com relação ao clima, à mata da região, porque a própolis, pró significa à frente, polis, cidade. Então a abelha usa a própolis
para proteger a colmeia. E é interessante que na colmeia não cresce fungo, não cresce bactéria. E a própolis é um antimicrobiano natural também. A natureza é sábia, né? E é uma substância milenar. Tem várias histórias interessantes assim, com a própolis. Por exemplo, nas guerras greco-persas, eles usavam para tratar feridas dos soldados. No século XVII, a própolis já fazia parte de medicamento oficial em Londres. Já é uma coisa bem antiga. E é utilizada por diversos povos ao redor do mundo para diferentes coisas, né? E agora aí, também para essa... As evidências científicas precisam existir, né? Então a gente está partindo para esse lado dentro das doenças renais. Então, se a gente entendeu, a gente pode dizer que esse primeiro passo já é uma comprovação científica da capacidade do própolis, do extrato de própolis, de reduzir esse impacto inflamatório no doente renal crônico. Quer dizer, você falou em 40% menos o quê? Quer dizer, menos proteína, perda de proteína na urina. Os pacientes tinham em torno de 1.000 miligramas de perda de proteína. Ao final de 12 meses, estavam com 500, 600 miligramas, alguns pacientes com 700. Mas com impacto com significância estatística, né? Como a gente fala dentro dos achados, dos resultados do experimento. E qual seria o próximo passo, Marcelo, agora? O próximo passo a gente já está dando, que é aumentar o número de pessoas que vão fazer parte de um novo estudo. Esse estudo inicial foram com 32 pacientes e a gente está iniciando um novo estudo e a gente quer utilizar mais de 100 pessoas para ter uma evidência muito maior, né? Dentro da pesquisa, existem algumas coisas que a gente deve seguir. Por exemplo, o uso de própolis em animais, né, experimentais, com todos dentro do perfil ético, né, dos animais. Isso já passou por essa etapa. A gente chegou na etapa clínica, de uso em pacientes. Então, esses passos que foram dados por diversos pesquisadores também, não só a gente, chegaram a esse ponto, né, da gente chegar digamos que no último degrau para evidência científica, né, que é o uso em seres humanos com algum tipo de doença, e a gente conseguir provar a eficácia ou o impacto biológico dentro de uma doença que é tão comum e que gera bastante além dos custos para o sistema de saúde em si, a qualidade de vida dos pacientes também. Muito afetada. Mais uma dúvida, doutor Marcelo, que é sobre, então, quer dizer, a própolis, ela tem uma participação, um tratamento de apoio, um tratamento complementar. Para a gente deixar bastante claro, pode ter muita gente que está ouvindo e que sofre do problema, né, da doença renal crônica, que depende de hemodiálise. Então, ele é um tratamento complementar. Você não vai deixar de fazer, de recorrer a outros tratamentos. É isso? Só para a gente concluir. Exatamente. É um tratamento coadjuvante, né? Complementar. A própolis não entra como um tratamento, como a principal substância que o paciente vai estar usando. A doença renal crônica, as duas principais causas são diabetes no mundo, né? Diabetes e pressão alta, hipertensão. Então, a pessoa tem que estar tomando as medicações para controlar as comorbidades, né? Eu citei essas duas como principais. E a própolis entraria como algo coadjuvante, agindo de uma forma diferente das medicações que a gente usa normalmente. Onde a própolis age é imunomodulando um fator de transcrição dentro do núcleo da célula que produz localmente marcadores inflamatórios, né? Então, ela age de uma via em que as outras medicações não agem, né? Tá aí, portanto, o resultado muito promissor desta pesquisa, deste estudo que teve início em 2015, está nessa etapa importantíssima, etapa clínica com pacientes comprovando a eficácia. Agora você vai aumentar o número de pacientes que podem ser tratados, portanto, de forma complementar com própolis,
por suas Exatamente. propriedades já conhecidas e também esse efeito antiproteinúrico. Exatamente. Eu conversei com o Dr. Marcelo Augusto Duarte Silveira, do Grupo de Insuficiência Renal Aguda e Hemodiálise, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, que está à frente deste estudo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade da gente estar falando. O mundo está de olho no próprio brasileiro e a gente precisa se fortalecer cada vez mais dentro do que a gente tem da nossa grande biodiversidade. E de forma ética, de forma profissional, dentro da pesquisa clínica, que é o que há de melhor para a gente poder estar ajudando o máximo número de pessoas. É o caminho. Muito obrigado. É o caminho da ciência. E nós aqui, espaço total para mostrar o trabalho de vocês. Muito obrigada mais uma vez, Marcelo. Até a próxima. Obrigado. Bom dia a todos.